colhido de uma abundante chuva. Abundante chuva. Glória a Deus. Você pode se assentar, tomar o seu assento. Glória a Deus. Não esqueça de glorificar ao Aleluia. Glória a Deus. Grande Deus. Queridos, palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, ela enfatiza, queridos, no capítulo de número 18, algo que o profeta, na verdade, tinha profetizado no capítulo de número 17. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que Elias, ele profetiza algo segundo a inspiração de Deus, e este algo que Elias profetiza é que não haveria chuva, senão segundo a sua palavra. O cenário aqui, queridos, é um cenário que o povo estava se desviando da palavra de Deus. Acabe, a Bíblia diz que Acabe, os reis que vieram antes dele, Acabe era o pior de todos esses reis. E para piorar, Acabe decide se juntar, casar-se com uma mulher, e essa mulher, ela se chama Jezabel, conhecidíssima Jezabel. Alguns tentam dizer e dizem que Jezabel, não sabe se o diabo é quem possui Jezabel, ou se Jezabel é quem possui o diabo, porque essa mulher é uma mulher terrível. Mas Elias, ele disse: não haverá chuva, senão segundo as minhas palavras. Preste atenção, queridos, que nós estamos falando de algo necessário nos dias de Elias e nos dias do reinado de Acabe. Estamos falando de chuva. Por exemplo, eu, como sou nordestino, pastor Daílson também é nordestino. Se eu perguntar para qualquer irmão ou qualquer pessoa, na verdade, pode ser até mesmo de São Paulo, se a chuva é necessária, todo mundo vai responder que a chuva é necessária. Por quê? Porque sem chuva não tem abundância, sem chuva não tem plantio, sem chuva não tem colheita, sem chuva não tem o poder aquisitivo do empresário do meio agrícola, sem a chuva não tem o mantimento das nossas casas, sem a chuva tem crise. Sabe que Elias estava falando para Acabe: a partir desse momento, segundo as minhas palavras, você viveu um momento de bonança até o momento passado, mas segundo as minhas palavras, não vai chover mais. Aleluia! Não vai chover mais. E a chuva que nós estamos falando, queridos, é a mesma chuva que Noé estava pregando cerca de 120 anos e dizendo: vai acontecer o dilúvio. Mas o povo não ouve a voz de Noé. Sabe por quê? Porque essa mesma chuva que nós estamos falando hoje, nessa noite, uma chuva que traz a bonança, uma chuva que sem ela acontece a crise, é uma chuva que nos tempos de Noé não existia. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, nos tempos de Noé, a chuva não existia. Diz a palavra de Deus que subia um orvalho do chão, molhava a terra, e assim o povo plantava e colhia. Depois dos tempos de Noé, depois de Noé ter pregado, o dilúvio ter vindo, a chuva começou a acontecer na terra. Então Elias agora está profetizando, está dizendo: não vai ter chuva. Acabe, ele provavelmente atenta para a voz do que Elias está profetizando, e Deus agora olha para Acabe e diz o seguinte: Elias se retira daí e vai para o ribeiro, se esconder no ribeiro. É interessante, porque esse mesmo Elias aqui, em certo momento da palavra de Deus, Deus está dizendo para ele: Elias, o que você faz aí? Sabe por quê? Porque Elias estava intentando se esconder. Mas espera aí, por que Deus aqui está dizendo para Elias: Elias, se esconde? E lá Deus está dizendo: o que você faz aí? Sabe por quê? Porque o esconderijo sem a direção de Deus é maldição, mas o esconderijo com a proteção de Deus é a bonança. Você vai descansar na sombra dele que você segue. A palavra de Deus, ela diz, queridos, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Sem Deus, sem a direção de Deus, esconderijo é maldição, mas com a direção de Deus, esconderijo continua sendo a bonança. Ai
por meio da palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que toda vez que você está com a geografia, que Deus não desejou que você estivesse, você perece. Mas quando você está com a geografia, que por mais que seja um esconderijo, Deus traz a bonança para a sua vida. Porque o esconderijo do Deus é estar na presença do Altíssimo, diante da sua sombra. Mas presta atenção, presta atenção. A palavra de Deus, ela diz no capítulo de número 18, o mesmo Deus, ele se levanta, fala com Elias e diz: Elias, agora você se apresenta diante de Acabe, se apresenta diante de Acabe. E agora a palavra de Deus, ela diz que Elias, ele se apresenta diante de Acabe, no capítulo, versículo de número 17. Acabe se encontra com Elias. A primeira coisa, parece que esse Acabe é totalmente perturbado. Ele já é perturbado, mas falo de mente mesmo. Parece que Acabe é perturbado, porque a primeira palavra que ele fala para Elias é o seguinte: és tu, perturbador de Israel? Parece que as palavras estão mudadas. Era para Elias falar isso para Acabe, e é Acabe que está falando isso para Elias. És tu, perturbador de Israel? Elias diz: não, eu não sou o perturbador de Israel. Agora, o Deus que responder com fogo. Se vocês acharem isso interessante, se vocês acharem isso bonito, o Deus que responder com fogo, porque eu sou sozinho, mas vocês são 450 profetas, fora os profetas de Azerá. Agora, o Deus que responder com fogo, esse daí é Deus. Aí a multidão, o povo que estava ao redor, ele achou essa palavra bonita, essa palavra interessante. Lá estão eles, no monte do fogo, no monte Carmelo, e diz a palavra de Deus que os profetas de Baal, pegando o novilho, segundo o que Elias tinha falado, segundo o que Elias tinha designado, segundo o que eles tinham ouvido, para não passar vergonha, agora eles pegam o novilho, eles sobem para o monte Carmelo. Como eles eram muitos, Elias olha para eles e diz o seguinte: vocês são muitos, então vocês preparam o novilho. Porque, queridos, tinha que matar o novilho, tinha que partir o novilho em pedaços. Se Elias fosse o primeiro, Elias ia demorar demais. Então Elias olha para os profetas e diz: como vocês são muitos, agora parte o novilho, divide em pedaços. E o Deus que responder com fogo, aí nós saberemos que esse é o Deus de verdade. O Deus que responder com fogo, nós saberemos que esse é o Deus. E diz a palavra de Deus que chegando o meio-dia, esses profetas estão pulando, estão dançando ao redor do altar, se cortando com lancetas segundo o seu costume. Baal não responde com nada, Baal não dá uma palavra, Baal não diz porque desapareceu. E Elias começa a olhar para eles. Agora parece que a palavra que acaba está se cumprindo na vida de Elias. Elias começa a perturbar os profetas. E eles dizem: será que o seu Deus intentou alguma viagem? Ou será que ele está cuidando dos seus negócios? Porque não está respondendo com fogo. Cadê o Deus de vocês? Aí diz a palavra de Deus que no meio-dia, há aproximadamente 3 horas, eles começam a se cortar e derramar sangue sobre o altar, perto do sacrifício da tarde. Aproximadamente 3 horas, eles estão se cortando, e justamente no sacrifício da tarde, Elias coloca o novilho em cima do holocausto. Elias, ele restaura o altar. Elias, ele faz tudo o que deveria fazer. E Elias faz uma oração que não demorou mais de 1 minuto. Ele, com muita intimidade com Deus, ele clama: Senhor, se o Senhor é Deus, responde-nos com fogo. E sabe o que aconteceu? Diz a palavra de Deus que Deus decidiu responder com fogo a Elias. E veio no céu fogo, consumiu o holocausto, consumiu as pedras, consumiu a areia, e ainda não deu a água. Porque o costume aqui é o seguinte: sabe o que os profetas faziam? Os profetas de Baal, Baal não era o Deus do fogo, mas os profetas de Baal, para dizer que Baal respondia com fogo, eles faziam uma oração, e nessa oração provavelmente todos fechavam os olhos e iam lá por debaixo do altar, tacava fogo no altar, e eles diziam: Baal respondeu com fogo. Aí sabe o que Elias faz? Em meio à crise que eles estavam vivendo, uma crise sem água, Elias pega os cântaros de água, derrama ao redor do altar, e a água escorria de certa maneira, e Deus responde Elias com fogo, consumindo o altar.
coração, meus irmãos. Não foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração. Se não tinha lido um versículo introdutório, que não seria o versículo que diz, porque há o ruído de uma abundante chuva. Não seria esse o versículo que eu teria lido se fosse essa a palavra. Mas presta atenção, existe um ruído de uma abundante chuva. Eu vou te explicar por quê. É porque o ruído é ouvido. Fale comigo, o ruído é ouvido. É ouvido. Glória a Jesus. Porque há um ruído de uma abundante chuva. Porque depois que Elias sacrifica os profetas de Baal, Elias ele olha para Acabe e diz o seguinte: Acabe, sobe, come e bebe, porque eu ouço o ruído de uma abundante chuva. Sabe o que Acabe fez? Acabe pega o carro, sobe, come e bebe e vai embora. Elias, ele sobe no monte. Ele se coloca em posição fetal. Ele diz para o moço, sobe lá e vê, e olha para o Oriente e vê o que você está vendo. O moço sobe a primeira vez e diz para Elias: não estou vendo nada. Elias fala o seguinte para o moço: sobe lá 7 vezes. Quando o moço volta, o moço olha para Elias e diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aleluia. Se eu fosse profeta, se talvez você fosse profeta, você olharia para o moço, no momento da calamidade, e diria: mas moço, você não está vendo uma tempestade não? Você está vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Você não está vendo o horizonte se escurecer? Tudo que você está vendo é uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas Elias não faz isso. Elias não diz isso. Sabe por quê? Porque no capítulo de número 18, Deus tinha falado com Elias. Fala comigo, Deus falou com Elias. E quando Deus fala com alguém, ele não se limita à visão de terceiros, ele se limita à voz que ele ouviu. Aleluia. Quando Deus decide falar com alguém, você não deve se limitar à visão dos terceiros. Você deve ouvir a voz que Deus falou para você. Eu vou dizer por que eu estou falando isso. É porque Deus decide fazer promessas para pessoas improváveis. É pessoas que não têm, é pessoas que não vão, é pessoas que não têm coragem, é pessoas que não são habilitadas. Aí Deus fala: vai fazer a obra. A gente olha com os olhos carnais, estamos dizendo: mas Deus, como posso fazer a obra? Os empecilhos começam. Como posso fazer a obra porque eu não tenho carro? Como posso fazer a obra se eu não sou capacitado? Como posso fazer a obra se ainda não oro? Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: siga o que você ouviu e não o que os seus olhos estão vendo. Porque o Deus que prometeu a promessa, ele é fiel para cumprir a promessa que ele prometeu. Você cumpriu para levantar a Deus pelas promessas que ele prometeu na sua vida. Eita, Deus prometeu. Quem ouve uma palavra de Deus não se limita à visão do homem. Aleluia. Porque eu vou falar, irmãos, quando você entenda fazer algo que Deus mandou você fazer, sempre vai ter alguns que vão dizer que você não é capacitado. Vão olhar para você e vão dizer: não, você não tem capacidade nenhuma para estar ocupando o carro que você está. Aí vão dizer: mas como que você vai entrar na empresa tal, se você não tem o ensino médio ainda? Como que você vai casar, meu irmão, se você é feio demais? Deus tem misericórdia de muita gente, irmão. Deus tem misericórdia de muita gente. Mas como que você vai fazer? Presta atenção nisso aqui. Como que você vai fazer se você não tem capacidade? Você não tem capacidade, mas você tem uma promessa. E se a promessa de Deus fosse baseada em você, agora seria sua. Mas como a promessa de Deus é baseada no seu próprio poder, ela não depende da circunstância, ela não depende da profissão, ela não depende da tua geografia, ela não depende da tua capacidade, ela não depende da tua eloquência, ela só depende de Deus. Ela só depende de Deus. Ela só depende de Deus. Deus está perguntando: quem está segundo a sua palavra? Porque
momento, eu já estou próximo de encerrar. É por isso que em um certo momento, mediante as indulgências da Igreja Católica, eu vou falar rasgado aqui, irmãos, vou falar rasgado porque não devo nada para ninguém. Mediante as indulgências da Igreja Católica, Martinho Lutero se levanta e Martinho Lutero encontra na Bíblia que o justo viveria pela fé. Mas calma aí, por que o justo viveria pela fé? Martinho, ele cogitou, porque eles estavam vivendo um momento de indulgências, um momento que tinha que pagar com a vida, pagar com o sacrifício, e agora ele encontra dizendo: o justo vai viver pela fé. Sabe o que é fé? A palavra de Deus, ela diz em Hebreus, capítulo de número 11, que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. É por isso que o apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz o seguinte: combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas calma aí, Paulo, calma aí. Como você guarda a fé, Paulo? Talvez Paulo poderia estar falando isso por dois motivos. O primeiro motivo é porque Paulo talvez tinha vivido uma vida totalmente pautada na palavra de Deus, e ele estava dizendo: eu guardei a fé. Mas se fosse segundo o segundo motivo, que eu imagino, sabe o que Paulo está dizendo? Paulo provavelmente está dizendo: eu não necessito mais da fé. Sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. Aí te pergunto, o que Paulo esperava? A convicção dos fatos que não se vê. Eu te pergunto, o que Paulo não via, mas confiava? Paulo, ele acreditava no céu, e agora, por meio da sua morte, ele iria ver o céu. Ele confiava em Deus e tinha certeza do Altíssimo Deus. Não via, mas tinha certeza. Agora ele não precisava mais da fé, porque tudo aquilo que ele esperava e confiava, agora ele iria ver. A morte não pode te trazer medo. A morte não pode te trazer medo. A morte tem que te trazer alegria. Aleluia. Esse é o diabo, irmão. Eu andava no Nordeste meia-noite, não tinha carro. Ainda hoje eu não tenho. Mas no Nordeste não tinha carro. Eu não gostava de lanterna, pastor. O senhor foi criado no Nordeste, né? Provavelmente. Eu andava no Nordeste, irmão, com a lanterna. Quando eu colocava a lanterna na frente, eu ficava com medo do que tinha atrás. Eu colocava a lanterna atrás. Quando eu colocava a lanterna atrás, eu ficava com medo do que tinha na frente. Eu tirava até o chinelo dos pés. Até o momento que eu perguntei para mim mesmo: mas por que eu estou com tanto medo? Será que o meu medo é medo de morrer? Porque se eu morrer, a morte só me adianta ao propósito que Deus tem na minha vida. Aleluia. A morte só me adianta ao que Deus desejou para a minha vida. O mundo se passa e eu vou gozar da eternidade. Mas presta atenção, existe um ruído, é disso que nós estamos falando. Existe um ruído de uma abundante chuva. Nós estamos falando daquilo que se é ouvido e daquilo que se é visto. Porque o justo não vive pelo que vê, o justo vive pelo que ouve. Aleluia. Posso dizer por que isso aqui? Presta atenção. Se Abraão e Ló, se Ló tivesse essa consciência que o justo vive pelo que ouve e não pelo que vê, Ló não tinha ido para as campinas verdejantes perto de Sodoma. A palavra de Deus, ela diz, queridos e amados irmãos, que em um certo momento Abraão e seu sobrinho, os pastores brigam. Abraão mais velho olha para o seu sobrinho e diz: ó, o lugar que você escolher, eu vou para o outro lado. Ele podia ter escolhido o lugar por a sua velhice, pela sua muita consciência. Ele podia ter escolhido o lugar, mas ele não escolheu. Ele disse a Ló: escolhe onde você vai e eu vou para o outro lado. Sabe o que Ló faz? Ló, ele age segundo a vista. Ele tinha seus animais, ele tinha sua família, ele tinha a sua prosperidade financeira, mas agora Ló olha a segunda vista, campinas verdejantes. Ló olha e diz o seguinte: rapaz, é para lá que eu vou. Tudo verdinho, dá para alimentar os animais, é para lá que eu vou. E o velho Abraão vai para o oposto do que Ló tinha escolhido. Se você for procurar, queridos, é dito na história que Abraão, ele escolhe um lugar pedregoso, de muitas montanhas, sem perspectiva que os animais comessem. Mas Abraão não seguia o que os olhos viam, Abraão seguia o que os ouvidos tinham ouvido. É porque Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, e ele sabia que não era segundo a vista que o negócio ia acontecer, não era segundo o seu jeitinho, não era segundo o jeitinho
frustrado, voltando da pesca, sem os mantimentos da sua casa. Você imagina aí comigo, queridos? Você imagina comigo? Meu Deus. O pai de família sai para angariar fundos para alimentar sua família, e agora está voltando frustrado, tendo pescado a noite inteira, não pegado nada. Deus. Aí quando chega na praia, irmão, Jesus se encontra com ele e diz o seguinte: Pedro, me empresta o teu barco. Irmãos, isso me emociona porque eu sou ignorante. Aleluia. Isso me emociona porque eu sou ignorante. Pedro, me empresta o teu barco. Mas se fosse eu, irmão, eu não teria respondido o que Pedro respondeu. Eu vou dizer uma coisa: por Pedro ser meio rude, eu imagino que ainda Pedro ter respondido com um pouco de grosseria no início da fala. Jesus fala o seguinte para Pedro: Pedro, me empresta o seu barco. Pedro, me empresta o seu barco. Aí Pedro tem que ouvir Jesus pregar, a multidão ouvir, Jesus fazer o que tinha feito, e Pedro estava lá frustrado, irmão, voltando de uma pesca sem o mantimento da sua casa. Aí quando Jesus termina, ele olha para Pedro e diz o seguinte: Pedro, volta para o mar e lança de novo as redes. Aí no início Pedro responde o seguinte para Jesus: Jesus, eu pesquei a noite todinha. Parece que a ignorância quer tomar conta do coração de Pedro. Eu pesquei a noite todinha e nada peguei. Aí ele encerra a frase e diz: mas segundo as tuas palavras eu lançarei de novo a rede do mar. Sabe o que Pedro estava deixando de fazer? Pedro estava deixando de viver pela vista e passando a viver pela fé. Pedro estava dizendo: Senhor, eu não tenho nada, minha vista não vê nada, o meu poder aquisitivo não dá para comprar, a minha família vai passar fome, mas eu vou tentar de novo segundo as tuas palavras. E quem tenta segundo a palavra de Deus, ele colhe frutos que ninguém nunca colheu, quer chegar onde ninguém nunca chegou, então começa a fazer o que ninguém nunca fez. E ninguém nunca fez. Quando você começar a andar conforme a palavra de Deus, se alimentar conforme ninguém nunca se alimentou, viver conforme ninguém nunca viveu, vão te chamar de doido, mas também você vai viver, vai contemplar, vai colher o que ninguém nunca colheu da parte de Deus, porque você muito se entregou para Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus poderoso. Deus poderoso. Me assustaria se nada nessa casa acontecesse, irmãos. Isso me assustaria. Eu sou pentecostal ainda, queridos. Me assustaria se nada nessa casa acontecesse. Mas disse que estavam todo mundo reunido em um só lugar, e veio do céu um som. Mas calma aí, nós estamos falando de ouvir. E veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Estavam 500 na história, 120 ficaram, 380 foram embora, mas os sinceros que ficaram ouviram o que Deus tinha para falar com eles. E o sinal que Deus deu foi ouvir do céu um vento veemente e impetuoso, quente e forte. E é isso é espiritual demais, irmão. Como que houve um som quente e forte? Era para dizer que sentiram. Mas quem vive pela fé não anda segundo o que vê, anda segundo o que ouve. Quem vive pela fé não anda segundo o que vê. Vou repetir, para ver se você consegue adorar a Deus, irmãos. Não anda segundo o que vê, anda segundo o que ouve. Conforme eu vou falando, você vai aumentando a intensidade. Quem vive pela fé não anda segundo o que vê, anda segundo o que ouve. Sabe que Deus está me usando para te dizer que essa enfermidade que você tem no corpo, ela pode se findar hoje, porque os médicos disseram que não tem mais jeito, mas é segundo a vista deles. Mas você anda segundo a fé que você tem. É porque o povo diz que você não pode receber o Espírito Santo, mas você não anda segundo o que o povo vê, você anda segundo o que você ouve. E oxalá se hoje acontecesse o que aconteceu no dia da festa de Pentecostes, e veio do céu, e veio do céu, e veio do céu, e veio do céu.
amo, beba solta, quando é essa. Eu sei da palavra que eu estou pregando, e eu creio que essa mesma palavra é confiada ao seu povo. Se tem alguém aqui que pode adorar ao nome do Senhor, levante o seu mão para o céu, levante a sua mão para o céu, levante a sua mão para o céu. Deixa eu ver quem pode adorar ao nome do Senhor. Beba solta. Eita glória a Jesus, eita glória a Jesus, eita glória a Jesus. Olha aí, Jesus, olha Jesus tomando os vasos hoje nessa noite, olha Jesus renovando pessoas hoje nessa noite, olha Jesus curando. Posso profetizar isso? Olha Jesus curando hoje nessa noite. Se você está aqui para receber o poder de Deus, então começa a receber o poder de Deus aí, começa a receber o poder de Deus aí. Isso aqui não é emoção, não, é convicção. Recebe o poder de Deus aí, irmão. Põe sobre os seus pés, põe sobre os seus pés. Vou encerrar, mas você vai sair daqui de posse do seu milagre. Eu vou encerrar, mas você vai sair daqui de posse do seu milagre. Oh, cego, bom de que Jesus. Oh Deus poderoso, oh Deus poderoso, oh Deus poderoso. Olha aí, Jesus. Olha aí, comece a se conectar com Deus nesse momento, irmãos. Comece a se conectar com Deus, porque Deus vai renovar a esperança que você perdeu. Deus vai renovar. Deus vai renovar a esperança que você perdeu. Deus vai renovar. Eu queria fazer um momento de fé nesse momento aqui. Aleluia. Eu queria chamar pessoas aqui para frente, para frente. Escute só, você tem uma enfermidade. Esse é o momento que tudo pode acontecer. Aleluia. Esse é o momento que tudo pode acontecer. Eu não ia pregar não, mas já que estou pregando, vamos lá. Você vai sair daqui de posse do seu milagre. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Será que a vontade de Deus é de curar hoje nessa noite, irmãos? Eu digo, a vontade de Deus é que ninguém padeça de enfermidades. Será que a vontade de Deus é de batizar com o Espírito Santo? Eu digo, a vontade de Deus a quem Ele confiou chamados é de batizar com o Espírito Santo. Será que a vontade de Deus é de entregar os melhores dons? Eu digo que segundo a palavra de Deus, Paulo diz para a gente escolher os melhores dons. Eu quero convidar aqui só quem tem fé. É fé isso aqui. Se você der um passo para Deus hoje nesse momento, Deus pode te curar dessa enfermidade. Sai do teu lugar e vem aqui na frente do altar, na frente do altar. Isso aqui é fé, irmãos. Se você quiser também, tá? Isso aqui é por fé. É só se você quiser. É só se você quiser, isso aí. Se você crê nisso aqui que eu estou pregando, saia do teu lugar nesse momento e venha receber a cura que você deseja. Se você deseja ser batizado com o Espírito Santo, eu creio no som veemente e impetuoso. Sai do teu lugar e venha aqui na frente, porque Deus vai confirmar a promessa que Ele fez na tua vida. Se você deseja ser renovado, porque às vezes você parou, faz tempo que você não fala em línguas. É hoje que Deus deseja te renovar com o Espírito Santo. Vai ficando aqui na frente isso. Vai ficando aqui na frente. E se tiver alguma pessoa no nosso meio, isso aqui é colheita, irmão. Isso aqui é bonança. Aleluia. E deseja se entregar a Jesus. Saia do seu lugar nesse momento. Se entregar a Jesus. Tem alguma pessoa aqui no nosso meio que não é crente? Levante sua mão. Não é crente. Só que não é crente. Não é crente. Não é crente. Está afastado? Já é? Tem alguma pessoa que está afastada do Senhor ou não é crente? Não é crente, irmãos. É o momento de Deus salvar a sua vida. Na verdade, Ele já salvou a sua vida. Só falta você se entregar para Ele. Aleluia. Esse é o momento. Glória a Jesus. Eu posso fazer essa oração, meus irmãos? Posso? Já estão aqui, né? Eu sou meio enxerido. Feche seus olhos comigo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Está vindo, né? Aleluia. E quando Ele veio até aqui, o milagre vai até aí. Vocês creem nisso? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Começa a orar comigo nesse momento. Talvez você tenha um problema aí na sua vida, que algo te impediu de vir aqui na frente. Talvez você tenha um poder aquisitivo interessante. Talvez a tua sensação, o negócio que você está vivendo hoje, te impediu de vir aqui na frente. Mas o Deus que faz aqui
Deus que faz promessas, Ele cumpre a promessa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Começa a orar a Deus comigo nesse momento. Começa a orar a Deus comigo nesse momento. Deus poderoso e eterno, eu creio no poder da Tua palavra. Vou impor as mãos sobre você. Eu creio no poder da Tua palavra, Senhor. E aquilo que o Senhor determinou para o Teu povo, Jesus. Que bom, devastou, Deus, eu creio no que o Senhor está fazendo. Eu creio no que o Senhor está manifestando, Senhor. Eu creio na cura, eu creio no batismo do Espírito Santo, eu creio na salvação, eu creio no milagre, eu creio no poder de Deus, eu creio em tudo isso, Jesus. Pai, confirma a Tua palavra, assim como o Senhor confirmou a Tua palavra quando os apóstolos pregaram a Tua palavra. Confirma a Tua palavra nesse momento. Eu oro para que o Senhor cure nesse momento. Eu oro para que o Senhor batize nesse momento. Eu oro para que o Senhor renove nesse momento, em nome de Jesus. Me dá licença, Deus poderoso, nesse momento, Senhor. Nesse momento, Jesus. Nesse momento. O que a sua cura precisa nesse momento, começa a fazer, Senhor. Começa a operar, se é cura, que a cura seja manifesta nesse momento. Que a cura seja manifesta nesse momento. Que a cura seja manifesta nesse momento. Se é o poder de Deus, Senhor, começa a trabalhar pelo povo nesse momento, Jesus. Com teu poder. Onde tiver alguém que diz glória. Aleluia. O som como de um vento veemente pelo osso vai começar a enxergar. Olha aí. Passou, Jesus começou a tomar pessoas aqui. Jesus começou a tomar pessoas aqui. Começa a receber onde você estiver nesse momento. O poder de Deus agora. Declama sobre não interessa. Onde tiver uma enfermidade nesse momento, tu sai agora em nome de Jesus. Tu sai agora em nome de Jesus. Começa a tomar ela com o teu poder, Jesus. Agora. Olha aí, Jesus. Olha aí. Eu já comecei a ouvir barulho de língua estranha aqui, irmãos. Tem alguém que você quer esse mistério junto comigo aí? Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu não consigo aguentar o poder de Deus, irmãos. Eu quero fazer essa oração, mas eu não consigo aguentar o poder de Deus. Começa a ser tomado pelo poder de Deus nesse momento. Deus, em nome de Jesus, o mesmo poder que batiza com o Espírito Santo, o mesmo poder que enche os crentes, é o mesmo poder que cura. Começa a curar agora, poder de Deus. Começa a curar agora, poder de Deus. Onde tiver uma enfermidade alojada, não vai aguentar o poder de Deus nesse momento. Em nome de Jesus. Todas as enfermidades. Abra sua mão assim comigo, em nome de Jesus. Abra sua mão. Deus, eu sei que o Senhor é Deus que quebra barreiras. Eu sei que o Senhor é Deus que faz milagres. Eu sei que o Senhor é Deus que revela, que batiza com o Espírito Santo. Eu sei que o Senhor é Deus que revela e que batiza com o Espírito Santo. Que não levassou pecando. Eu tenho algo para profetizar. Posso profetizar em nome
líder dos irmãos que estão aqui, porque é o mesmo Deus que fez a promessa, Ele vai cumprir a promessa que Ele fez. O mesmo Deus que fez a promessa, começar a usar pessoas aqui para evangelizarem, vai começar a precisar pessoas aqui para fazer a obra, e almas começarão a ser ganhas, pastor Marcelo. Deus me manda te dizer, pastor Marcelo, para você não usar o que você tem. Porque Deus é quem capacita, que Ele tem tirado na congregação, e pelo fruto desses mesmos que Ele tem levantado, é Ele quem vai fazer a obra de Deus prosperar na cidade de Samuel. Se você acredita nisso, levante sua mão para o céu e glorifique o nome do Senhor. Tome assento por um minuto. Que bênção. Glória seja dada ao Senhor. Nós estamos chegando ao término desse culto e Deus tem sido glorificado. Nossa gratidão ao nosso querido pregador que trouxe essa mensagem de Deus, e seja Deus glorificado. Meus irmãos, abra no Salmo 45. Não vou pregar, só vou explicar uma coisa aqui. Aleluia. Salmo de número 45, a parte A do verso. Vamos lá? Glória a Deus. Salmo de número 45. O que aconteceu hoje aqui na igreja, se cumpre esse salmo parte A, que diz assim: o meu coração ferve com palavras boas. Aleluia. Então nosso coração está fervendo com palavras boas que foram trazidas nesse altar. Então hoje se cumpre esse texto desse culto. Nós ouvimos boas palavras e o nosso coração ferve quando ouvirmos boa palavra. Meus amados, só temos que agradecer ao pastor Marcelo e toda a gama de obreiro pela boa recepção. Nossa gratidão aos dirigentes dos varões, cada componente que compõe os varões, você que nos honra, tá? Os membros aqui, os diáconos que trabalharam tão bem nesse culto. Agora nós vamos retornar para as nossas casas, salmodiando e com os corações fervendo de ouvir boas palavras. Colocamos sobre os pés, meus irmãos. Glória a Deus. Queridos, temos bandeja de coxinha. Quanto está o valor? 15 reais. 15 reais. Os irmãos passam ali, levam uma bandejinha de coxinha, será uma bênção. Isso tudo é para ajudar a obra do nosso Deus que carecidamente necessita. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, pela vida, ó Deus, do pastor Marcelo, pastora Fernanda, ó Deus, toda a gama de obreiros e obreiras, Senhor, que trabalham em prol da tua causa nesse santo lugar. As palavras que acabamos de ouvir, Senhor, são palavras dos céus, são boas palavras e chega a ferver no nosso coração. Como diz o salmista, Senhor, que o meu coração ferve quando ouve boas palavras. Meu Deus, continua abençoando, meu Pai, o departamento de varões, ó Deus, os departamentos que foram apresentados, ciclo de oração e também a juventude da igreja, ó Deus, os internautas que nos acompanhou também, glorificando o excelso nome de Jesus de Nazaré. Permanece conosco, meu Pai, nos dê um sono reparador, uma volta a Botucatu, cheio da proteção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Levantamos a mão ao céu, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas até a vida de Cristo, que todos digam amém. Cumprimente o seu irmão, sua irmã, em nome de Jesus, e até breve. Esperamos todos no próximo culto, em nome do Senhor.